Boa noite, mais uma vez. Eu quero desejar para você essa noite seja cheio da glória de Deus. Eu estou muito animado porque nós estamos aqui tendo a nossa primeira transmissão nesse lugar, e eu estou crendo que Jesus vai falar com você nessa noite. Você conhece alguém que já deu desculpas? Eu quero começar fazendo essa pergunta para você que está me assistindo do outro lado. Você conhece alguém que falou para você assim: pastor, conta comigo, eu vou estar junto do seu lado? Ou até mesmo você que tem um filho que fala assim: mãe, eu vou fazer para você hoje o que você me pedir. Eu vou lavar a louça, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou lavar o carro, conta comigo. Mas no momento que você está contando com a pessoa, ela desaparece. Parece aquele desenho, o Mestre dos Magos, sumiu. Como é que você faz com um tipo de pessoa dessa? O problema não é quando ela erra com você uma vez, o problema é quando ela tem uma frequência de desculpas. E eu conheço muitas pessoas ao longo dos anos que sempre dão desculpas. E talvez é você que está do outro lado me assistindo, e você é muito bom para dar desculpas. Você dá desculpa para todas as coisas. Você dá desculpa para os seus estudos, você dá desculpa para o seu trabalho, você dá desculpa para os seus familiares, você dá desculpa para o seu ministério, você dá desculpa para Deus. E a grande verdade é que Jesus está te perguntando: até quando você vai continuar dando desculpas no meu ministério, na minha presença? Até quando você vai dar desculpa para os seus amigos e familiares? Eu quero contar a história para você nessa noite de um homem que deu desculpas, e no final Deus trouxe um ensinamento muito profundo sobre a vida desse homem. Se você está com Bíblia aí, eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Jonas, no capítulo 1, e nós vamos liberar uma palavra simples, uma palavra que é muito conhecida, mas que tem todo o sentido para os dias de hoje. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo Jonas capítulo 1, versículo 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia desta cidade subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nela, e a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, naquele momento, o Senhor contudo mandou no mar uma grande ventania, e fez o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar, em outras versões, afundar. Eles temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão, onde se deitou e dormiu por um profundo sono. Jesus, eu quero te pedir nesse momento que nada tire a nossa atenção, que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui nesse lugar, elas não se distraiam e que elas recebam do Senhor a sua palavra, a sua presença, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha com a tua glória, com o teu mover através dessas casas, em nome de Jesus. Ei, eu quero falar para você uma coisa. O tema dessa mensagem é: pare de dar desculpas. A Bíblia diz que quando a palavra veio a Jonas, a palavra diz que Deus trouxe um posicionamento. Qual foi o posicionamento de Deus para a vida de Jonas? A primeira coisa foi: levanta-te. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Sabe, a palavra de Deus diz que a cidade de Nínive, ela chegou diante do Senhor de uma forma muito difícil, porque a cidade estava vivendo um tempo onde a sua malícia estava crescendo dia após dia. As pessoas haviam se esquecido de Deus, as pessoas estavam totalmente diante de um foco oposto da glória de Deus. Eles não estavam mais preocupados, havia tantas coisas erradas naquela cidade. Eu não quero contar agora a história de Nínive, eu quero contar a história de um homem que deu desculpas para Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus chama Jonas e fala: Jonas, levanta-te, Jesus está dizendo para você nessa noite: ei filho, levanta-te. É tempo de você se posicionar, é tempo de você colocar agora um tempo de posicionamento na sua vida. Posicionamento é quando você para de dar desculpas e entende quem você é em Deus. Eu quero falar para você
que existe uma diferença quando você faz uma escolha. Você é fruto da sua escolha. Se você escolher fazer as coisas boas, com certeza você vai se dar muito bem. Mas eu quero te dizer, quando nós fazemos escolhas erradas, o que acontece? Eu já fiz muitas coisas erradas, eu já fiz muitas escolhas erradas, e eu reconheço que todas as vezes que eu escolhi errar, não somente eu, mas muitas pessoas ao meu redor foram prejudicadas. Eu quero falar para você que nesse momento que nós lemos o texto de Jonas, no capítulo 5, a Bíblia diz que aqueles homens temeram o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? A palavra diz que Jonas foi chamado para a cidade de Nínive. Sabe, a cidade de Nínive, aonde ele estava vivendo, Jonas, era uma distância mais ou menos de 800 quilômetros. A Bíblia diz que Jonas optou em fugir desse lugar. Alguns estudiosos dizem que Jonas, ele negou já desde o início estar nessa cidade, porque essa cidade de Nínive foi uma cidade onde eles saquearam, destruíram a cidade onde Jonas morava. A grande verdade é que essa cidade, ela foi uma cidade que causou muitos pânicos, muitos problemas, muitas mortes. Não era só a malícia, mas a ganância de poder que estava sobre Nínive. Então Jonas estava diante de uma situação onde ele olhava a cidade de Nínive e não queria estar naquele lugar de forma alguma. Você já recebeu a voz de Deus de uma forma diferente? Será que você já abriu a sua Bíblia e de repente você ouviu um texto, leu um texto, e esse texto começou a ministrar o seu coração para você fazer algo, e quando você começou a ler aquilo, a palavra de Deus começou a ministrar dizendo: ame o seu inimigo? E você olha e fala: não, eu não vou amar o meu inimigo, eu não vou amar aqueles que me feriram, eu não vou perdoar aqueles que me machucaram. Eu quero falar para você, você tem uma escolha nessa noite. Qual é a sua escolha? Qual é o seu destino nessa noite? Eu vou falar para você uma coisa: toda escolha que nós fizermos nesses dias, eles vão nos dar a garantia daquilo que nós vamos ser daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Escolha fazer coisas boas. Como eu disse para você, a Bíblia fala que ele foi convidado para ir para Nínive. Era uma média de 800 quilômetros, mas a Bíblia fala que ele vai para o outro lado, ele vai em direção a Tarsis. Sabe quantos km eram? 3.000 quilômetros de distância. Às vezes nós fazemos escolhas que, em vez de se tornarem mais próximas, são mais longe, são mais distantes, são percursos longos da vida. E a grande verdade é que quando nós escolhemos fazer isso, nós não temos consequências, não sabemos as consequências disso. Só que a palavra diz que no meio do trajeto, eles estavam dentro do navio. Jonas então comprou a sua passagem bonitinho, entrou dentro do navio e ele estava indo em direção então a Tarsis. No meio do caminho, a Bíblia fala que Deus trouxe sobre aquele momento algo muito forte. Começou um vento muito forte, um vento impetuoso muito forte, e começou as ondas ficarem muito mais fortes, e de repente veio uma tempestade. A Bíblia está falando que naquele momento o navio estava prestes a se afundar. Os marinheiros começam a ficar preocupados com aquela situação, e eles então resolvem tomar ali a atitude de tirar os bens daquele navio e jogar para as águas. Por que isso? Para tentar aliviar o peso. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós escolhemos errar, muitas coisas que estão dentro do navio vão se perder por erros nossos. E eu quero que você preste atenção nisso nessa noite. Todas as vezes que nós não ouvirmos a voz de Deus e não temos uma direção certa e vamos em direção a um caminho totalmente oposto, você não tem noção do que você pode perder ao longo do caminho. Você pode perder as suas bagagens, você pode perder as suas histórias. Eu quero que você preste atenção nisso. Jonas estava dormindo em meio a uma tempestade. A grande verdade é que quando nós estamos no erro, nós estamos dormindo em meio à tempestade. Eu já dormi em muitas tempestades quando eu estava errado. E a grande verdade é que eu penso que eu estava bem, que eu estava acertando, que eu estava diante de Deus, mas eu não tinha noção de que o meu barco estava prestes a afundar. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus te chama pelo nome, não importa o teu erro, Ele vai fazer você vencer.
Ele vai fazer você levantar. E a Bíblia fala que naquele momento os marinheiros começam a orar aos seus deuses e buscar a palavra de Deus daquela forma que eles estavam desesperados. Cada um fazendo seus altares, cada um buscando os seus deuses, gritando, sei lá, fazendo alguma loucura. Mas a grande verdade é que Jonas estava dormindo. Um dos marinheiros vai até Jonas, pega e acorda Jonas dizendo: Jonas, levanta. Você não está percebendo que o mar está agitado? Você não está percebendo que pessoas vão morrer nessa noite? Você não está percebendo que pessoas estão a ponto de se afogar nesse lugar? Se eu fosse você, o mínimo era buscar o seu Deus. E naquele momento caiu a ficha de Jonas. Jonas estava diante de uma situação onde a sua consciência veio. E ele literalmente estava diante de um temor. Eu pequei contra Deus. Eu fui contra o propósito de Deus. E o barco, tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Automaticamente, aqueles marinheiros, com muita raiva, pega Jonas e joga para o mar. O que acontece quando a gente erra? Aí é que eu quero que você preste atenção. Quando você acerta na vida, você vai se dar bem. Os seus amigos vão se dar bem. Seus parentes vão se dar bem. Seus vizinhos vão se dar bem. Tudo que você ficar próximo, perto, ou até mesmo colocar as suas mãos, vai dar certo. Mas quando você faz uma escolha errada, você se dá mal. Seus amigos se dão mal. Seus familiares se dão mal. Tudo que você tiver vai se dar mal. Por quê? Porque a escolha foi errada. Essa é uma história muito difícil para muitos homens e mulheres. Homens que estão diante do Senhor. Homens que estão dando desculpas para Deus. Homens que sabem falar: Deus, conta comigo, fala comigo, enche-me do teu poder. Deus trabalhou no coração de Jonas. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração nesse lugar? O meu coração está em fazer a vontade de Deus. Quando Deus me chamou para esse lugar, quando Deus me chamou para esta cidade, quando Deus me trouxe junto aqui com a minha esposa, nós não sabíamos o quanto nós iríamos sofrer lutas, perseguições, até mesmo desistências. Nós pensamos: vamos parar, não vai dar certo, porque nós somos humanos. Mas quando você tem a certeza de que Deus te chama para um propósito, tudo que está agitado no seu mar, tudo que está vindo com força para te destruir, Deus, Ele vai dar o propósito certo para a sua vida. Bom, Jonas, ele venceu esse processo. A Bíblia diz que ele foi jogado no mar. Um peixe muito grande engoliu Jonas, e ali ele ficou 3 dias e 3 noites. Deus levou ele até Nínive, e foi um tempo onde ele foi usado pelo Senhor ali na cidade de Nínive. Começou a pregar arrependimento. Mesmo assim pregou arrependimento com muita raiva, porque ele não queria ver aquele momento. Deus ministrou o coração de Jonas. Mas eu quero falar para você nessa noite, você que está me assistindo: como que você está diante de Deus? Como que você tem vivido diante de Deus? O que você fala para Deus? Que barco que você está querendo entrar nessa noite? Quando eu me coloquei diante do Senhor nesses últimos dias, eu tenho me perguntado: Senhor, que barco que eu estou nesse lugar? Qual é o destino? Eu tenho errado muitas vezes. Eu tenho feito coisas ruins ao teu nome, Deus. Me ajuda a entrar no lugar certo. Me ajuda a ser cheio da tua glória. Me ajuda a olhar a tua voz, porque eu quero dizer para o Senhor quem eu sou diante da tua presença. E eu quero que você que está aqui nessa noite pedindo para Deus falar com você, você que está dizendo: Deus, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova história, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero liberar essa palavra para você nessa noite. A história que eu quero falar para você não é de Jonas. Jonas é um exemplo muito conhecido na Bíblia, que deu uma desculpa. E até você que dá desculpa para Deus, Deus vai permitir que você passe por um tempo dentro de um mar, dentro de uma barriga de um peixe, mas você vai falar do propósito dele, porque você foi chamado para vencer.
Se você tem Bíblia aí, eu quero que você abra comigo no livro de Tito, Tito capítulo 3. E eu quero falar sobre alguns deveres de pessoas fiéis ao Senhor. Tito capítulo 3, versículo 1 fala: lembrai-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difame, e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos como insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e prazeres, e vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou, essa noite eu quero liberar essa palavra para você. A palavra de Deus vai se manifestar na sua casa nesse exato momento. A bondade de Deus vai entrar agora no seu coração. Eu libero essa palavra de vida para você que está me vendo nesse momento. Você que está falando no Espírito, fala comigo. Eu quero te dizer, a bondade de Deus está olhando para você, homem e mulher que deu tantas desculpas para Deus. Porém se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. É Ele que derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que proclames com firmeza, para que os que crerem em Deus procurem aplicar-se boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e da segunda correção, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Eu quero falar para você nessa noite. Jesus está dizendo assim: pare de difamar o próximo. O coração de Jonas é que ele nem conhecia o coração da cidade de Nínive. Ele já estava difamando aqueles homens e aquelas mulheres. O coração de Jonas estava diante do Senhor com ódio. E eu quero abrir o meu coração para você quando Deus me chamou para um país onde eu não queria estar. Um dia Deus falou para mim assim: eu vou te usar nas nações. E o nosso coração, quando fala de nações, é que nós pensamos nos melhores países, nós pensamos nas melhores cidades. Você não quer ir para uma comunidade pregar o Evangelho. Você não quer ficar viajando de ônibus horas e horas, ficar 24 horas no ônibus. Você não quer ficar pregando em um lugar onde não vai ter plateia. Você quer estar em lugares, muitas vezes, onde você vai viajar de avião, vai ficar num hotel bom, vai ser conhecido, vai ter ali muitos likes, muitas selfies. Essa é a desculpa que muitos querem usar para ser usados nas missões. E um dia eu fui o cara que dei a desculpa para missões. Deus me usa, me leva, enche o meu coração. Mas a grande verdade é que eu estava querendo ouvir coisas do meu coração e não do coração de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Todas as vezes que nós escolhemos fazer coisas erradas, Deus vai nos levar para aqueles lugares, para ser tratado exatamente no lugar que você não quer ser usado.
Todas as vezes que você pensa, Deus, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira, Deus vai colocar você da maneira que você não queria fazer, da maneira que você não estava pensando em fazer. E você que está aqui, eu quero liberar essa palavra para você em nome de Jesus. Jesus está enchendo a sua vida, Jesus está enchendo o seu coração, Jesus está transformando a sua vida. E você que está aqui nesse lugar ouvindo a minha voz, eu quero falar para você, Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui, Ele te ungiu, Ele levantou você para ser uma voz profética. Quando eu estava diante de Deus orando, Senhor, leva minhas nações, usa a minha vida, transforma o meu coração, eu estava pensando que Deus ia me levar para os Estados Unidos da América. Eu pensei que eu ia pregar nas cidades ali americanas, porque eu tinha um sonho de conhecer. Agora, preste atenção comigo, o meu coração estava nesse país, mas um país que eu não iria nunca pregar, que eu nunca pensei em estar, era a África. O lugar onde muitos falam, nós precisamos ir lá e pregar para as crianças e ajudar as pessoas. Eu dizia sempre, não, esse lugar não é o lugar que eu quero estar. Não quero viver na África, não quero estar nesse lugar. E um dia, Deus falou para mim, você vai ser levantado para pregar nas nações. Sabe o que aconteceu? O lugar que eu menos queria estar, foi o lugar que Deus mais tratou no meu coração. Quando eu tive o privilégio de ir pela primeira vez na África, quando eu tive o privilégio a primeira vez de pisar os meus pés ali na cidade da Namíbia, eu comecei a ver um monte de crianças, um monte de pessoas clamando a Deus e adorando a Deus quando eles não tinham nada para comer, quando eles não tinham nada para vestir, quando eles não tinham nada para dormir, eles não tinham nem lugar para dormir, e eu via eles cantando com muita intensidade, com muita unção. Eles diziam nas suas canções, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que beber, eu não tenho o que vestir, mas o que eu tenho, eu te adoro em verdade e em espírito. Aquele momento eu fiquei pensando, que egoísta eu fui ao longo dos anos, achando que eu sabia do Evangelho de Deus. E quando nós vamos para uma nação como essa, nós pensamos, eu vou pregar a palavra de Deus para as pessoas, elas vão ser cheias. A grande verdade, meu irmão, é que se você tem um desejo de ser missionário, um lugar que você precisa conhecer no seu primeiro itinerário, não é Israel. Você precisaria estar indo para a África, sabe? Porque as pessoas ali, elas vão te ensinar o verdadeiro amor de Deus. Sabe o que é amar a Deus? É quando você não tem nada, mas você é feliz por ter Deus na sua vida. As pessoas eram curadas, eram transformadas, eram cheias. Mas um dia uma criança veio até mim. Essa criança, ela disse para mim coisas que eu fiquei pensando, uau, eu dei desculpas para Deus da minha vida inteira. Eu dei desculpas a minha vida inteira. Que desculpa é essa, pastor? A desculpa de você falar, Deus, usa a minha vida, levanta a minha vida, encha-me com o teu amor, leva-me, Senhor, aonde o Senhor quer. Mas quando o Senhor te leva aonde você quer, e aonde o seu coração não está ligado, você não vai feliz, você não sabe ser usado por Deus. Sabe, eu já cansei de ver lugares onde eu viajava com alguns músicos, e chegávamos em igrejas simples, e as pessoas olhavam para o som, e elas diziam, não pastor, o som aqui é horrível. A pessoa já fechava o seu coração antes mesmo de estar adorando a Deus, ela já julgava o lugar que ela estava vivendo ali, porque aquele lugar não era bom, o som não era bom, a bateria não era boa, o microfone não era bom, e ali a presença de Deus parecia que não fluía. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão preocupadas com o seu ego e com o seu talento. Eu quero te dizer, Jesus não está preocupado nessa noite com o que você sabe fazer ou o que você conhece. Jesus está preocupado com você, aquilo que você pode ser nessa noite, aquilo que você pode ser no dia de amanhã. Aonde você estiver, na fila do pão, aonde você estiver, no banco, no seu trabalho, na sua casa, pregue o Evangelho de Deus sem ter medo de errar. Quando eu fui para a África, eu fui para um lugar que eu não queria estar. Uma criança de 6, 7 anos de idade chegou até mim, e ali a língua oficial é o inglês, e eu não sabia falar nada com aquela criança. Aquela criança me perguntou o que eu estava sentindo. E nós não podíamos chorar naquele momento. Alguns amigos disseram, olha, evita chorar na frente das pessoas, porque quando você chora ali, é como se você estivesse dizendo para aquela pessoa que ela não vai sair dali. Então, procure sempre estar sorrindo, procure sempre estar alegre, procure sempre estar ali mostrando o amor de Jesus. E eu sou um cara difícil de chorar. Eu resolvi me afastar das pessoas. Sentei ali num monte de lixo e fiquei pensando, por que Deus me trouxe até essa nação? A grande verdade é que eu estava me sentindo um Jonas dentro de Nínive.
Aí essa criança chegou até mim, eu chamei um tradutor. Esse tradutor então começou a falar com aquela criança. E eu senti no meu coração de fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu resolvi fazer uma pergunta para aquela pessoa, para aquela criança, dizendo para ela assim: o que você gostaria de receber de Deus nesse dia? E dentro de mim, eu tinha total confiança de que se aquela criança me pedisse $100, eu iria dar $100. Se ela me pedisse um lanche, eu iria comprar um lanche para aquela criança. Se aquela criança me pedisse uma roupa, um brinquedo, qualquer coisa. Se aquela criança me pedisse, me tira daqui, me leva para o seu país. Eu queria fazer alguma coisa. E eu, quando olhei para aquela criança, eu perguntei para ela: o que você quer receber de Deus? O que você quer receber de Deus nessa noite? Eu tenho certeza que você vai falar: Deus, cura o meu familiar, me dá um emprego, me dá um relacionamento, abre as portas para mim. Você vai pensar primeiramente em quem? Em você, nos seus bens, naquilo que você tem. Eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Era uma criança, inocente, não tinha nada para pedir, a não ser algo que ela precisava, e coisas que eu sabia que ela precisava. Mas aquela criança, ela olhou nos meus olhos, e ela disse: eu quero receber esperança. Será que você teria coragem de pedir isso nessa noite? Será que essa palavra veio nesse exato momento, para você que está aí, dando desculpas para Deus, porque você não pode ser usado, porque você está cheio de problemas? Será que você pediria para Deus: Senhor, me dá esperança? Está escrito: trago-me à memória tudo aquilo que me traz esperança. Aquela criança não conhecia da Bíblia, mas ela disse: eu quero hope, esperança. Eu quero falar para você que está aqui nesse lugar: você tem a oportunidade de mudar a sua história. Você que está nas drogas, você que está no meio da prostituição, você que está vivendo um momento de crises existenciais, você que está falando para Deus: eu não vou vencer, eu errei tanto na vida, eu tenho vergonha de quem eu sou, eu feri o coração de amigos, eu feri o coração de famílias, eu feri o coração daqueles que estavam perto de mim, eu não tenho coragem de voltar. Pare de dar desculpas, pare de falar aquilo que você não vai conseguir. Sabe por quê? Deus te deu autoridade e poder para tudo aquilo que você falar. O que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Se você está dizendo que você é um perdedor, creia que você vai perder. Sabe por quê? Porque você está proclamando isso com seus lábios. Se você está falando, você está decretando aqui na terra e lá nos céus também. Agora, se você dizer: Deus, eu quero vencer nessa noite, eu quero sair desse lugar, Deus vai fazer você vencer e vai fazer você sair desse lugar. Porque há poder no nome de Jesus, há poder na sua palavra nessa noite. Criança dizendo: eu quero esperança. Eu pensando: posso dar comida, posso dar roupas. Perguntei: o que seria isso? Naquele momento eu fechei os meus olhos e pensei em várias e várias vezes: como eu vou dar uma resposta para essa criança se ela me pediu esperança? O que eu pude dizer para aquela criança é: Deus vai mudar a sua história. Deus me tirou de um lugar difícil e eu contei a minha história para ela. Aquela criança começou a chorar e ela disse: eu quero ser um dia como você. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas você sair da sua casa, viajar sei quantos mil quilômetros, 5, 6 mil quilômetros, atravessar um oceano, viver ali alguns dias, olhar para uma criança e dizer: Deus vai mudar a sua história. Talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas eu creio que daqui 10 anos, eu creio que daqui alguns anos aquela criança pode se tornar uma referência naquele país. Eu nunca vou esquecer a história de um grande homem de Deus que não deu desculpas. Eu lembro uma vez que me contaram essa história e eu disse: eu quero ser um dia como esse homem. Conta-se a história de um jovem, de uma criança que estava indo em excursão. E ele estava indo a um museu de John Wesley, onde foi um grande homem de Deus. E ali na sua casa, no quarto de John Wesley,
onde todas as manhãs ele se ajoelhava ali na cômoda do seu quarto, orando para Deus: Deus, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero ser usado. Esse homem foi um homem cheio da glória de Deus. Os anos se passaram e ele faleceu, e aquele lugar virou um memorial de John Wesley. Certa vez, as excursões, as escolas levam as crianças para conhecer esse lugar, para falar um pouco sobre a história desse homem, para falar a história dessa igreja. E um dia uma criança estava ali ouvindo a história de John Wesley, o professor explicando tudo o que estava acontecendo, tudo como foi a vida dele, um homem cheio da glória de Deus, um avivalista, um evangelista, um homem que pregou, que sacudiu a sua nação. O professor explicando todas as coisas, ele então está indo levar as crianças ao ônibus, e ele começa a contar as crianças, e ele nota que uma criança não estava voltando ali para o ônibus. Ele resolveu olhar e procurar essa criança, foi até a casa de John Wesley, onde eles estavam, e ele encontra ali uma criança ajoelhada, nas marcas aonde John Wesley orava. Ali ele derramava suas lágrimas, durante horas e horas. Aquele professor olha aquela criança ajoelhada, no mesmo lugar, dizendo: eu quero ser como este homem, eu quero pregar o teu nome, eu quero ser cheio da tua glória. Aquele professor chama então aquela criança dizendo: ei, você não pode ficar aí, filho. Vamos Billy Graham, vamos embora, você está atrasando a sua turma. Quem foi Billy Graham? Um dos maiores, se não o maior evangelista dessa terra. Eu quero te dizer uma coisa: a minha oração é que você possa ser um Billy Graham na sua vida, que você possa ser um Billy Graham na sua cidade, que você possa ser um jovem cheio, uma jovem cheia da glória de Deus. Jonas deu tantas desculpas. Quantos de nós damos desculpas? Mas eu vou falar uma coisa para você: Jesus está aqui nessa noite para dizer: pare de dar desculpas. Eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero que você tenha um dos seus deveres dentro do seu coração, que ame uns aos outros, que perdoe uns aos outros, que você a ninguém difame, como nós acabamos de ler, que vocês não sejam mais briguentos, mas que vocês sejam pacíficos. Seja pacífico nesses dias, pregue o amor de Deus, pregue o Evangelho, e as demais coisas Deus vai começar a te dar direção. Pare de buscar os seus bens, pare de buscar as suas cidades, pare de buscar os seus destinos. Jonas decidiu optar em ir para uma cidade de 3.000 quilômetros. Deus estava dizendo: vá para essa cidade de 800 quilômetros. Às vezes você quer fazer o mais difícil, e o mais difícil vai te levar à perdição. Deus, Ele sabe o que Ele quer fazer. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o coração dos nossos inimigos. Quando a palavra de Deus diz que Jesus nos ensina uma das orações mais importantes, que é o Pai Nosso, Ele fala: Senhor, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Sentar na mesa das pessoas que nós amamos é fácil. Senta na mesa junto com o seu inimigo. Senta na mesa daquele que fala mal de você. Senta na mesa daquele que debocha de você, que fala que você não vai vencer, que você é pecador, que você não tem valor, que você é um traidor, um mentiroso, sei lá o que você é. Eu vou te dizer uma coisa: os homens podem falar o que quiserem ao seu respeito, mas eu conheço o coração daquele que me criou, e o coração daquele que me criou é: ame o próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo para você: está na hora de você amar mais do que os outros, está na hora de você dar algo que você não recebe. E quando eu estava ali naquele país, um lugar onde eu dizia que eu nunca queria estar, foi o lugar que Deus ativou meu ministério. Hoje eu estou aqui em Cascavel, no Paraná, pregando a palavra do Senhor, liberando a palavra do Senhor, dizendo: Deus, eu quero ser cheio da tua palavra, eu quero ser cheio do teu mover. E eu quero falar para você, essa noite, Deus vai levantar você, aonde você está, aí no sofá, na sua cama, no seu trabalho, e vai dizer para você: eu quero que você levante a cabeça, sacode a poeira, porque eu vou levantar você nas nações.
Está na hora de você ser um Billy Graham na vida. Está na hora de você ser um homem cheio da glória dele. Às vezes a gente olha as histórias dos grandes homens, dos grandes avivamentos e pensamos, glória a Deus, que bênção que aconteceu. Mas eu quero dizer, o Brasil está prestes a viver um avivamento nesses próximos dias. O Brasil está prestes a viver um tempo de avivamento profético. Pessoas vão vir para as igrejas e elas vão ser cheias da glória dele. Elas vão ser cheias, arrebatadas. A presença dele vai tocar no seu coração, porque você decidiu escolher nessa noite: eu quero estar ao teu lado. Me leva para onde o Senhor deseja. E eu quero que você faça nessa noite uma oração comigo. Quero que você feche os seus olhos aí. Nós queremos ver a tua presença, Deus. Eu só quero ver você tocar no meu coração. Leva-me, Jesus. Leva-me, Jesus. Leva-me, Jesus. Você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, Jesus está te curando de toda a depressão nessa noite. Você que nesse momento está pensando em tirar a sua vida. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Creia que nisso Ele está entrando aí na sua vida nesse momento. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Presta atenção em algo que eu vou falar para você. Talvez uma criança, como essa simples criança na África, dizia: eu quero esperança. Pastor, eu quero esperança. Pastor, eu quero esperança. Você está nessa noite falando: Jesus, eu quero ter esperança nesse lugar. Eu quero ter esperança nessa noite. Eu quero poder vencer na vida. Eu quero poder desenvolver um novo tempo, uma nova história. Você que está aí do outro lado me assistindo, eu vou falar uma coisa para você. Jesus está entrando nessa casa, está curando você dos seus vícios, está tirando você de todo lugar aonde você estava trilhando um caminho de perdição. Você que estava ferindo o coração de um pai e de uma mãe, você que estava ferindo o coração de uma esposa ou de um
de um marido, eu quero dizer para você, essa noite a glória dele está vindo. Se você ver a glória dele, se você crer na face dele, você será curado, você será liberto, você será transformado, cheio de glória, cheio de honra. Deus, ele traz a multidão para perto, ele não afasta o povo. E sabe o que eu quero te dizer? Os humilhados serão exaltados. Você que foi humilhado, você que estava dizendo, eu não sou mais um cara cheio da glória, eu não tenho mais nada para dar para Deus, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Deus está dizendo, é a sua vergonha que eu quero te mostrar nessa noite, que darei dupla honra para você, homem que me vê do outro lado. Você que é jovem, que diz, Deus, eu errei tanto na minha vida, eu dei tantas desculpas, eu fugi do teu chamado, eu fui para outra cidade, eu fui para uma outra realidade. Eu estou dizendo para você, Jesus está te colocando no caminho certo nessa noite. Se for preciso você entrar dentro de uma tempestade, se for preciso você ser jogado do barco, se for preciso você viver 3 dias e 3 noites numa barriga de um peixe grande, não importa, Deus vai colocar você no lugar certo e no destino certo. E tudo que era velho, tudo que estava te destruindo, Deus está arrancando nessa noite, porque o velho precisa sair, o novo de Deus está chegando na sua vida, na sua casa.